Olá, pessoal, tudo bem? E olha só, quem está por aqui, o nosso programa retornando aí às suas atividades. E é um prazer estar com vocês. Muito tempo que a gente não dava uma passadinha por aqui, mas a gente está de volta. E eu tenho um convite especial para vocês. Antes da gente começar qualquer coisa, aquele recadinho básico. Siga as nossas redes sociais. ConnectV está no YouTube, no Facebook, no Instagram e, claro, estamos também no aplicativo que você pode baixar e vai estar aqui para você o informativo para que você possa acompanhar as nossas programações. E sempre as nossas programações são diferenciadas e antenadas com tudo que está acontecendo, principalmente na região e também fora do Brasil. É isso mesmo, a gente tem várias novidades, várias notícias em tempo real quando elas acontecem. Então a nossa equipe está preparadíssima aí para deixar você antenado na política, no futebol, entretenimento, tudo que você precisa você encontra sim aqui na ConnectV. E como eu sempre digo, né? Sempre, eu tenho que falar pouco aqui. Porque o meu tempo é curto e o tempo ruge aqui, gente. Quando eu chego aqui, ele já acabou, piscou, já foi. Então, as nossas convidadas, os nossos convidados, são eles que têm o privilégio de falar aqui. E essa que vos fala bem pouquinho, assim, eu espero. E eu estou com uma convidada muito especial, que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já teve uma sinergia maravilhosa. Estamos aí juntas em alguns projetos, está sendo muito bacana. Foi uma honra para mim conhecer ela. E claro que eu não poderia deixar de trazê-la aqui, para que vocês possam conhecer a história dela e também ver algo maravilhoso, que foi uma virada de chave na vida dela, que transformou essa mulher, que quando eu vi, eu falei, não é possível, não acredito, é você? Ela, sou eu. E falei, então tá bom, né? Então, fiquei muito feliz. Então, eu apresento a vocês a doutora Silvia Lacerda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pelas palavras. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. E estou aqui para conversar, para trazer a minha experiência, para poder mostrar um pouco do que foi a transformação da minha vida, pela saúde e pela perseverança também. Pois é, a gente vai conhecer um pouquinho da doutora Silvia. E para a gente conhecer um pouquinho dela, a gente gosta de saber alguns detalhes, né, gente? Que a gente gosta desses detalhes. Silvia, você é aqui de São Paulo, mora em Alphaville, tem filhos, não tem? Conta um pouquinho rápido aí desse seu comecinho aí. Eu sou de São Paulo, peregrinei muito por aí, já morei nos Estados Unidos, já morei na Alemanha por um pouquinho de tempo e hoje, atualmente, eu moro em Aldeia da Serra, que é uma região próxima daqui, é um bairro próximo de Alphaville. Trabalho, tenho uma clínica aqui em Alphaville, tenho 2 filhos lindos, queridos, um de 4 e um de 12 anos. E o que era mais mesmo? Tá, e aí, Silvia, me conta, você é médica, né? Que área que você atua? Olha, foram 11 anos de geriatria e cuidados paliativos. Eu fui médica, tratei de pacientes crônicos extremamente frágeis no home care. Home care é um serviço de atendimento hospitalar em domicílio para pacientes crônicos que não têm mais a cura, mas têm controle, tem como manter esses pacientes mais saudáveis e uma qualidade de vida melhor em domicílio, né? Ah, legal. Mas aí eu quero saber, como é que chegou a medicina na sua vida, Silvia? Conta pra gente. Eu acho que eu já nasci médica, sabia? Eu era aquela criança que gostava de cuidar dos amiguinhos, quem se machucasse, era eu quem ia cuidar. Eu via alguém mal, eu ficava, abraçava, até fazia um chazinho. Minha mãe tinha enxaqueca, eu fazia chazinho para ela toda hora. Ai, que legal. Mas surgiu mesmo a medicina, eu já estava com 27 anos e eu fui recomecei. E eu fui falando, não, a medicina me chama e eu estou ignorando há muito tempo. Eu parei tudo e fui fazer medicina. Que bacana. E me realizei, porque é exatamente isso, é conseguir usar todas as habilidades que eu tive na minha vida, até de bordado, costura, escultura, depois eu fui fazer culinária. Tudo que a gente tem de habilidade na vida, a gente acaba usando, né, para um talento. Então, na medicina, hoje, eu fui transformando a minha vida na medicina, né? Eu comecei tratando doenças crônicas, fim de vida, desfechos tristes. Eu fui transformando desfechos em coisas mais felizes, em momentos, oportunidades das famílias terem momentos e memórias felizes antes desse fim chegar. E
comecei a reconhecer que muitas dessas doenças podiam ser prevenidas se cuidadas antes. Então, eu comecei a me dedicar a cuidar de saúde e prevenir essas doenças. E proporcionar para os meus pacientes vidas mais longevas. Que a longevidade é o quê? É você viver mais, melhor. Sim. Com vida social, com alegria, com prazer de comer, de beber. Então. E aí eu acabei me dedicando a isso. Só que eu passei por um processo também. Porque dentro da medicina a gente tem muita... É um pensamento muito doutrinado. Trabalhar muito, você consegue um bom rendimento, você tem sucesso na carreira, mas você tem um desgaste muito grande. Começou tudo assim, uma reportagem falando que as mulheres médicas vivem menos. Em média, 6 anos menos que as outras mulheres. Nossa. E eu me peguei trabalhando 130 horas por semana com 2 crianças que dependiam de mim. Financeiramente falando, eu era o aporte domiciliar, né? Então, eu tinha 2 crianças dependendo de mim, dormia menos de 6 horas na semana, já tinha engordado 40 quilos, estava estressada, estava infeliz, e eu fui brincar com meu filho, pulei no lugar. E no que eu pulei no lugar, eu luxei meu pé. E fiquei 15 dias sem poder trabalhar, mas o meu trabalho dependia de eu ir até os pacientes. Então, eu fiquei 15 dias sem poder trabalhar. Foi um caos estrutural, assim, para minha família, psicológico. E, com isso, eu decidi, não, eu vou mudar. Eu tenho que ser exemplo para os meus pacientes. Tá, e me conta uma coisa. Normalmente, a gente escuta que um médico, ele vem de uma família de médicos. Seus pais, sua mãe ou seu pai eram médicos ou não? Ou isso veio porque você nasceu mesmo, como você disse, já nasci médica? Meu pai é engenheiro, minha mãe fez arquitetura, minha irmã é arquiteta. Eu tenho uma irmã mais velha, médica, e um irmão administrador. Essa minha irmã mais velha, médica, e o esposo dela, que é cirurgião também médico, eram os únicos médicos da família. E eles me incentivaram muito. Eles é que me deram a coragem, o empurrão. Você quer mesmo fazer medicina? Então vai. Então vai, porque normalmente, assim, a gente sabe que tem casos que a pessoa ela não tem ali um incentivo familiar, seja um profissional, algo do tipo, mas a grande maioria vem desse incentivo, ver uma pessoa que é médica, né? E isso para você foi importante, assim, hoje você vê isso como algo que fala, poxa vida, eu segui, deu certo para mim, e qual o seu sentimento em relação a isso, a você ser hoje uma médica? Eu sou extremamente grata e eles ainda hoje são um espelho para mim. São um espelho de pessoas que têm humildade, que conseguem cuidar de qualquer paciente com o mesmo capricho, com o mesmo carinho. E eles são médicos excepcionais. Eles são extremamente técnicos, extremamente humanos. E eu me espelho muito neles até hoje. Tá, legal. Você falou uma coisa muito legal na sua fala anterior, que você teve um aumento de peso de quase 40 quilos. 40 quilos. Essa Silvia que a gente está vendo aqui na tela. Que essa Silvia que ela me apresentou. Que sou eu. Eu falei, não é possível. Tudo isso aconteceu com você em decorrência desse estresse, dessa correria, e tinha uma série de situações. E hoje eu vejo você, né, aqui, e a gente vai mostrar aqui também agora depois, como que você chegou a esse nível de falar assim, agora, como você disse, eu preciso me cuidar. Eu parei 15 dias, quebrei o pé e tal, não sei se foi nesse momento, mas assim, o que te levou a fazer isso? E se isso hoje está ligado ao que você faz hoje? Então, você perdeu, eliminou, né? Que a gente fala que perdeu. Ela falou outro dia, você não perdeu, Andréia. Você tem que eliminar, que senão você vai encontrar de novo. Ela me falou esses dias. E aí você eliminou, mas como que você chegou a esse ponto de falar assim, é isso, e eu tenho que ser um exemplo, mas eu vou levar isso também para as outras pessoas? Como é que isso aconteceu?
Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, em geral, quando algum tratamento não funciona, eu busco alternativas como complementação para poder fazer o efeito que eu quero que faça. Então, eu percebia que em muitos pacientes, por exemplo, a minha vida depois da medicina ficou muito centrada nisso. Eu trabalhei muito, né? E eu comecei a perceber que algumas alternativas precisavam ser feitas, da medicina integrativa, dos endocannabinoides, como complemento para conseguir fazer funcionar. Ao ver os meus pacientes tendo bons resultados, fui fazendo cursos para me especializar, fui me aprofundar. E aí sim que eu esbarrei com os tratamentos para a obesidade e passei a ser bombardeada por tratamentos anti-obesidade. Então, assim, esses tratamentos que eu tinha muito preconceito no começo, eu falei, isso aí é bobagem, isso aí é luxo, é estética, eu não vou trabalhar com estética, eu quero saber da dor, eu quero saber da sarcopenia, que é a perda muscular, que perde muita função no idoso, né, quando tem sarcopenia. E eu fui bombardeada por aquilo, e daí eu parei para pensar, mas espera, por que eu estou lutando tanto? Tem todo sentido. Obesidade causa mais de 80 doenças. As doenças crônicas mais famosas, diabetes, hipertensão, até câncer, podem ser provocadas pela obesidade. Eu estou pregando, eu estou falando para todo mundo que tem que ser mais saudável, que tem que cuidar da saúde. Olha para mim. Eu não estou saudável. Então, eu não estava me sentindo bem. Eu estava sentindo arritmia, estava com um sono horroroso, sentia dores pelo corpo inteiro. Falei, bom, vou testar. Eu já estou com a ferramenta na mão, estou com acesso às medicações. Por que não tentar? E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a me tratar. E logo no primeiro mês foram 17 quilos. Então, Nossa, era 17 quilos. Porque a obesidade ela é inflamatória. Então, quando você tem um caso de alguém que está obeso por inflamação, então essa inflamação, logo nas primeiras semanas de tratamento, ela vai diminuindo, então o corpo vai desinchando, você vai perdendo líquido, excesso de líquido, desinflama, o corpo começa a funcionar e gastar de fato as calorias. Então, foram 17 quilos nas primeiras semanas. Em dois meses e meio, foram 27 quilos. Então, foi um tempo muito rápido, como se eu tivesse feito uma bariátrica, né? Só que eu continuei trabalhando, continuei indo nas casas e fui fazendo a suplementação que precisa fazer, tá? Medicação é maravilhosa, é uma ferramenta perfeita para ajudar a emagrecer, mas precisa ser feita com acompanhamento e com suplementação adequada. Conforme as pessoas que eu visitava, 10, 15 pacientes no dia, as famílias que me viam emagrecendo, o que você está fazendo? Faz em mim também. Faz em mim também. O que é isso? Você descobriu a 8ª maravilha do mundo? E aí eu comecei a tratar os pacientes que tinham realmente indicação e comecei a ter resultados incríveis. E apesar de ainda ser médica de doenças crônicas, ainda trato pacientes idosos, ainda trato pacientes paliativos, eu passei a ser procurada pelo emagrecimento, pelo resultado que eu mesma tive. E como foi um processo ao longo da vida, a minha obesidade é crônica. Eu sou uma pessoa obesa, apesar de não estar acima do peso agora. Mas eu sou uma pessoa que preciso controlar para toda a minha vida. Porque desde criança eu fui obesa e precisei fazer dieta, precisei fazer controle. Então, você tem ideia de quantas vezes na minha vida eu fui proibida por alguém de fazer alguma coisa? Não tenho noção. Você não pode comer. Isso vai te engordar. Você não pode comer coisas assim, porque isso engorda. Hoje, eu escolho. Eu não como porque eu não quero, não porque alguém falou que eu não posso. Então, eu ganhei um novo controle na minha vida que eu não tinha desde a infância. E isso me deu uma confiança maior, isso me dá um impulso maior para cuidar de outras pessoas e mostrar que você não precisa ser proibido, você não precisa se proibir, você não precisa se privar e levar isso como um trauma, né? Geralmente, quem é obeso crônico sofre muito com a vida com frases prontas. Ah, isso aí é porque você come demais, você precisa fechar a boca e fazer exercício. E isso, para mim, foi muito frustrante a vida toda. Eu fazia 4 horas de exercício por dia, intensivo, e não emagrecia. Era para manter o peso, né? Então, ao fazer o tratamento, consegui diminuir o peso com muito menos sacrifício do que eu precisaria se eu tivesse sem a medicação.
com saúde e mantendo o resultado, foi libertador. Você falou uma coisa interessante. A sua frase foi: eu sou obesa, né? Isso, ele vem. Não sei se você vai conseguir explicar assim rapidinho pra gente, mas, por exemplo, uma pessoa quando ela nasce, que ela vai crescendo, e aí ela vai se tornando aquela criança que já vai tendo, que ela já é acima do peso, que ela já vem com aquilo. Isso é genético ou não? Isso é uma coisa que a gente adquire na vida, com os nossos hábitos alimentares. Porque muitas vezes a gente pensa que é somente o que a gente come. Mas existe casos que pode ser alguma coisa que já venha da genética ou não? Sua pergunta é maravilhosa. A obesidade é uma doença multifatorial, quer dizer, diversas coisas diferentes influenciam na obesidade, tá? O que é a primeira coisa que é mais importante de ter isso assim muito claro em mente. Obesidade é doença, tá? Então é uma doença passível de tratamento médico, tá? O que pode provocar? Pode ter alteração genética, mas não é ela sozinha que vai fazer a pessoa ser obesa. Tá. Entende? Uhum. Uma alteração genética em que o metabolismo se comporta de uma forma deficiente e não metaboliza de forma adequada o alimento, ou que com o exercício não é capaz de gastar a energia de uma forma adequada, ou que não tenha o equilíbrio hormonal que vai controlar saciedade e fome. Tá. Que é meu caso, eu tenho fome eterna se eu não estiver medicada. Era assustador, eu tinha que sempre controlar. Então, assim, tem pessoas que não comem quase nada, fazem exercício e não conseguem emagrecer por um processo metabólico que precisa ser corrigido. Então, hoje, com toda essa voga das canetinhas para emagrecer, Isso, começou a aparecer muito mais estudo. Então, nós temos muito mais clareza dos mecanismos que atuam no emagrecimento e travam o emagrecimento se não tiverem adequados. Até usando a canetinha, pode ser que trave o metabolismo se não tiver na forma adequada. Então, é importantíssimo saber. Tem sim alteração genética que pode provocar. Tem pessoas que são obesas por hábitos ruins. Sim, sim. Mas tem pessoas que, mesmo com os bons hábitos, não têm alteração genética, mas engordam por uma deficiência nutricional. Então, tudo isso tem que estar ligado. É importantíssimo fazer atividade física. Músculo é poupança para aposentadoria. Para você ter autonomia, poder continuar tomando suas próprias decisões, não precisar de ajuda para ir até o toalete, para poder amarrar um sapato, não ficar dependendo o tempo inteiro de alguém fazer por você, senão você não consegue, crie músculos, faça musculação. Essa é a reserva de saúde. Olha, eu tomando um tapa aqui, gente. Bem, sabe? Como eu costumo dizer aqui. Eu fui ao médico, até comentei com a Silvia, eu fui ao médico, ele falou, você vai fazer uma eletro porque você vai para academia. Então, tipo, ele já me empurrou, eu faço esse eletro amanhã, porque daqui a 10 dias ele já quer me mandar para academia com acompanhamento, principalmente, né? E, Silvia, hoje, você com esse trabalho que você faz hoje, o que você aconselha para quem hoje vive esse drama? Porque é um drama, né? A gente não sabe para onde vai. A gente escuta hoje, se você der um clique num post sobre alimentação, já vem não sei quantos posts sobre o mesmo assunto e você fica ali sendo bombardeado por várias informações. E ao mesmo tempo, e eu falo isso por mim, ao mesmo tempo você quer fazer, você vê, você sente vontade, você salva o post, você salva aquela indicação de alimentação, mas a gente sente uma trava. E eu falo isso principalmente, no meu caso, mulher. Então a gente fala muito com mulheres, a gente, né, normalmente as mulheres elas estão mais preocupadas, muito mais preocupadas, não dizendo que os homens não se preocupam, mas hoje a gente tem mais contato. A nossa idade, hoje, então eu tenho 46 anos, né?
naquele momento crucial da vida da mulher, onde a gente parece que nasce de novo, eu não sei o que acontece com a nossa vida nesse momento. Então, você tem aquele combate que você precisa ter o dia todo. Então, isso que você falou, aquela vontade de comer, porque você tem uma ansiedade maior, você tem calor, você tem frio, você tem os seus pensamentos parece que eles se multiplicam mais do que já o normal. Confundem, né? Se confundem. O que hoje a gente pode pensar e qual seria o conselho que você daria para quem precisa dar o primeiro passo? E pensar no quê? O que eu tenho que fazer primeiro para que isso não me domine? Porque é uma coisa que domina a gente, né? Se a gente não tomar cuidado. A primeira coisa que tem que ser feita, queira mudar. Se você não quiser mudar, nem o melhor profissional do mundo vai conseguir. Isso tem que partir de você. E a segunda é procure um profissional. Um médico, que atue junto com o nutricionista. Uma doença multifatorial não vai ser um profissional que vai resolver. Então, tem que ter apoio do nutricionista, de um preparador físico, um educador físico, ou a nutricionista. Tem casos que precisam de psicóloga acompanhando. Então, procure profissionais que trabalham em equipe, um conversando com o outro, para estarem alinhados nesse tratamento. Então, não faça uso de medicação sem orientação ou com a orientação do vizinho. O tratamento da obesidade, ainda por cima, tem que ser extremamente personalizado. A cada semana de um tratamento, surgem sintomas, surgem características diferentes, coisas que precisam ser tratadas e vão ser tratadas conforme a necessidade em seu tempo. Só que cada pessoa tem um tratamento diferente. Não dá para colocar todo mundo numa mesma caixinha. Então, se você tiver esse profissional que vai te orientar de uma forma personalizada, andando lado a lado e te mostrando o caminho, esse vai te fazer um caminho mais seguro. Como, por exemplo, a mulher que já tem mais de 40 anos, ela começa a apresentar alguns sinais de climatério. Climatério o que é? São 5 anos antes e 5 anos depois da data em que cessa a menstruação, que é a menopausa. A menopausa é uma data. Aqueles sintomas, os fogachos, aí dá frio, aí fica irritada, fica chorona, né? Os pensamentos vão se embaralhando e dá um brain fog, que a gente chama, névoa mental. E fica difícil de lidar com... Você se sente deprimido, apesar de estar tudo bem na vida. Está tudo se resolvendo, você está vendo todos os problemas resolvidos e você só quer chorar. Isso faz parte do climatério, isso faz parte do tratamento também. Esses sintomas também melhoram quando a mulher emagrece, né? E os homens, quando estão mais obesos, eles também têm esse brain fog. Eles têm uma inflamação que até começa no intestino e afeta o cérebro, afeta o rendimento no trabalho, a relação com os colegas, a relação com a família. Então, tratar a obesidade não é uma questão estética, é uma questão ambiental. É uma questão de refazer a parte psicológica da pessoa. Ela para de comer sentimento e começa a reconhecer o sentimento. Porque ela chama tudo de fome, sem saber o que é. Tudo é fome. Tudo é fome, né? Tudo é vontade de comer doce, tudo é fome, eu e quero não beliscar, e não é. E na verdade é ansiedade, é raiva, é medo. É tudo isso, gente. É alegria. A gente quer comemorar e quer se consolar. É isso não mesmo. É? E me conta uma coisa. Sei que vocês estão com um projeto novo agora, né? Que acabou de sair do forno. Foi, Zoe Clinic. Acabou de sair do forno. E fala um pouquinho da Zoe Clinic, onde que vocês atendem. Essa importância de ter profissionais que conversam. Então, não só falando da Zoe, mas de qualquer clínica que a pessoa for procurar, qualquer médico. Isso é importante. Então, você tem um tempinho aí, uns 3 minutinhos para falar da Zoe, que a gente já está terminando, gente. Ai, eu queria falar mais com ela. Fala um pouquinho da Zoe pra gente. Eu falo assim, a Zoe Clinic foi um projeto criado por mim e pela Selene, que é minha sócia. Nós criamos uma clínica justamente com essas características de exclusividade, personalização do tratamento. Tem a questão médica, tem os atendimentos médicos, tem atendimentos estéticos, porque estética também é saúde, sim, não é? E nós temos essa missão
de trazer o melhor tratamento possível para cada um. O meu melhor tratamento não é o seu melhor tratamento. E nós estamos na Alameda Rio Negro, 967, em Alphaville. Temos um Instagram lindo também, Zoen Clinic. E a ideia é justamente poder proporcionar para cada pessoa, dentro da necessidade dela, tudo o que ela precisa para ter uma saúde alinhada e ter um afinamento dos instrumentos, para que ela tenha uma vida mais longeva, evite doenças e mantenha toda a performance que ela precisa, todo o processo cognitivo preservado, para que essa autonomia se preserve também. Muito bacana. E Silvia, deixa eu sempre costumo fazer uma pergunta. E assim, hoje com tudo que você tem vivenciado, que a medicina tem te proporcionado, né? Porque eu acredito que a medicina proporciona muita coisa, né? De vivência, de aprendizado, de experiências, coisas que a gente aprende. O que é hoje que você espera deixar como legado com o que você faz hoje através da medicina? Olha, essa pergunta é ótima. Dentro da medicina eu vivi muitas situações, convivi com muitas famílias, convivi com muitas classes sociais, e em todas elas eu aprendi alguma coisa nova. Na medicina, todos os dias eu aprendo uma coisa nova, e isso é o que me move. Eu consigo transformar vidas, eu tenho um sentimento muito claro de missão cumprida a cada atendimento que eu faço, de trazer alívio a algum sofrimento, de trazer luz a dúvidas e medo, e sinto que eu estou exatamente onde eu tinha que estar. Em cada passo que eu tive na medicina, em cada fase que eu tive, nos atendimentos em SUS, nos atendimentos particulares, nos atendimentos a convênio através do home care, ou nos consultórios, nos atendimentos domiciliares que eu faço ainda hoje. Então, é sempre assim, aquela sensação de que eu consegui trazer, eu consegui cumprir minha missão. Muito bem. Obrigada, Silvia. Obrigada pela confiança. Que pena que tão pouquinho. Adorei estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada pela sua confiança na gente, em ter vindo, em ter participado conosco. Foi uma honra te receber, foi uma honra mesmo ouvir sua história e principalmente falar sobre isso que é tão importante, a saúde, né? A nossa saúde. Pois é, pessoal, acabou o nosso programa. Infelizmente, é muito rapidinho, mas eu espero que você possa ter aprendido várias coisas sobre o seu cuidado, sobre você priorizar a sua saúde. Ela é única. Nada do que você adquirir, nada do que você tiver de bens materiais não vão substituir a sua saúde. Então, assim, saúde, ela tem sim ser uma prioridade na sua vida, porque, como a Silvia disse, a gente faz uma pequena poupança, que essa vida é muito rápida, né? E essa poupança, ela vai te trazer resultados futuros para que você possa aí ter uma longevidade com saúde e não uma longevidade com problemas, com dificuldades e precisando de outras pessoas. Não que a gente não precise, mas a nossa locomoção, ela tem que ser rápida, tem que ser fácil e tem que ser boa, né? Então, ficamos por aqui. Esse é o meu recadinho para você. Priorize a sua saúde, priorize o seu cuidado. E nós nos vemos no nosso próximo programa, Frente a Frente com a Sua História.